Eu acho sensacional, Nilo, porque falam muito que o Cazuza era esse artista burguês e, de repente, ele cria esse eu lírico do olhar de baixo para cima, ele se coloca no lugar Uhum. do outro, né? Ele vai para a plebe mesmo, ele vai para quem não tem grana, para quem está quebrado, para quem sofre, para quem tem dívidas. Então, ele consegue aí mostrar o poder de compositor, de cancionista que ele tinha também, assim, de criar esse outro, esse lugar de fala que não era o dele, né? Ele aqui subverte tudo. Ele se apresenta de um lugar que não era familiar para ele, mas ele consegue colocar a voz desse sujeito que está indignado, né? Que está revoltado, que está sofrendo. E essa música é super atual. Eu só lembro do filme Parasita, né? Eu fico pensando assim como o Brasil conversa com esse olhar do outro para esses sujeitos que não tomam conhecimento da existência do sofredor, daquele que é a base da sociedade, do trabalhador, né? São os invisíveis, né? Os Exatamente. invisíveis, né? Tem as pessoas que acham normal, que acham mesmo e acham foram criados achando que os outros têm que trabalhar para eles e tudo certo. Só uma ponderação aqui, o Cazuza também, ele não nasceu, os pais dele não nasceram ricos, né? Uhum. O Cazuza, ele era uma classe média, é, média, o João era um cara duro, duro, pô, imagina, divulgador de gravadora, e que teve a ideia de fazer. Eu até tenho um livro agora que é a história da Ação Livre. Tem várias histórias que eu já sabia, Maravilhoso. mas que E foi a legal. sacada é genial, Do né? Hugo Suckman. É. O livro do Hugo Aí, Suckman sobre a Som Livre, isso, maravilhoso. Tem live aqui no isso. canal com o Hugo, vocês podem conferir. Maravilhoso esse Ah, livro. bacana. Chama ele e chama o Ricardo, foi o cara que fez com ele, sabia? O cara escreveu, é, ele realmente fez o livro com ele. Ricardo Moraes, que é um pesquisador fera, fera, vai por mim. Se chamar os dois, vai ser muito mais rico. Agora, Mas, é, é, então o Cazuza, ele fala que no começo do ano eles moravam em cima da farmácia Piauí, ali num apartamento que até os maus baianos vinham para o Rio, ficavam lá, entendeu? Então ele tinha essa coisa. E ele falou que no começo do ano eles moravam ali, no meio do ano já moravam numa cobertura na lagoa, no final do ano já estavam no apartamento que ficou o apartamento deles lá em frente ao country, uma puta cobertura. Isso num ano. E eles viveram isso, e aí Ascensão ele. digna de YouTube, né? Meteórica. E agora, uma coisa que precisa ser dita: que os pais dele nunca. Quer dizer, as festas lá eram para todo mundo, sacou? Não tinha essa. Os pais dele não tinham nada de Novo Riche, assim, nada. Uhum. Faziam, porra, tinha champanhe, Veuve Clicquot, tinha tudo, mas era para todo mundo, entendeu? Não tinha, eles não tinham, eles sabiam muito bem receber, e recebiam todo mundo, porque, enfim, era classe artística, era nego duro, era o, a Lilibete Monteiro de Carvalho, era todo mundo, era um negócio ali que aquelas pessoas só estariam juntas ali. Uhum. Que era o grande barato, Parênteses. né? E talvez É, o, a grande oportunidade do Cazuza antropólogo, a gente falando aqui desse lugar dele de observador, né, que ele é, prestava muita atenção em tudo, né? Ele era curioso das pessoas, assim, genuinamente, assim, o Ney fala muito isso, né? Ele era é muito verdade, é interessante, verdade. interessado. Então, ele não era só uma pessoa magnética, ele queria saber de você, ele queria que você contasse quem é você para ele. Sabe, essa coisa é muito, muito impressionante, assim. E eu acho que Brasil só é possível aí. E na vontade que ele ficou, depois de ouvir que país é este, de fazer uma música. Aí ele pega e faz Brasil. Niro, é verdade que você ficou impressionado quando você viu essa letra? Porque justamente a gente fez uma música primeiro que a gente brincou assim, pô, falam que rock é 3 acordes, vamos tentar fazer uma música de 3 acordes, assim. Quer dizer, tem muita música maravilhosa de 2 acordes, até acho que é até mais fácil fazer com de 2 do que de 3. E aí a gente começou a brincar com isso, né? E brincar com essa coisa de fazer samba, porque, na verdade, era como se um gringo estivesse fazendo um samba, né? Então a gente pegou bateria eletrônica, foi toda uma brincadeira. E aí, porra, você faz uma brincadeira e o cara aparece com
uma letra dessa, você fala, opa, também foi gravada lá no 4 Canais em casa. Agora, só um parêntese sobre essa gravação, porque essa gravação ela foi feita para o filme, então não era mais a som livre, então não tinha o gordinho que gravava super bem, que foi o cara que gravou o, o Só Se Fora Dois, não tinha. E aí não tinha produtor essa faixa. Essa que é a real. Por isso que o som dela é mais magro, é pior. Aí, quando eu fui produzir o disco, a gente remixou, mas mesmo assim ela não foi bem gravada. Então, eu adoro o arranjo, que, pô, o arranjo realmente nossa, aquela melodia, aquela coisa toda, vem tudo lá do 4 Canais. Eu e Jorge que fizemos mesmo. Mas ela não foi tão bem gravada. Então, pô, já que a gente está falando do álbum, eu tenho que falar isso, né? Quer dizer, toda vez que eu ouço, eu falo, porra, se isso aqui tivesse sido melhor gravado. É isso. Dá para perceber, ao ouvir o vinil, assim, você sente que ela não faz parte da mesma sessão de gravação, assim, né? Ela tem uma outra ambiência, vamos dizer assim, né? Eu acho que então é por isso que você está nos trazendo. Olha só, vou até anotar esse dado aqui, hein, Nilo? Muito bom. Porque a gente gravou. Pode falar, fala. Não. Aqui eu quero. Não, é porque a gente gravou, não tinha. Foi lá a primeira vez que estava gravando na Polygram e realmente não tinha produtor, não tinha nada. Eu também, cara, eu vou ficar na minha, entendeu? Mas o arranjo a gente fez. Mas se você chegar para o músico e falar, faz assim, faz assado, quero esse técnico, não quero o outro, quero. Entendeu? Aquilo uma pessoa tem que te imbuir daquele poder para você poder. Claro. Fazer isso, senão você vai. Aí foi isso que aconteceu, mas tá tudo certo. Cada música, every song tells a story, como tem Every Picture Tells a Story, do isso. Rod Stewart. Uma curiosidade minha, o arranjo da Gal, você chegou a participar? Como é que foi? Não, cara, aquele arranjo é de um cara chamado Julinho Teixeira, fera, que é um cara desse de estúdio que essa música é o seguinte, até sexta ia estrear uma segunda. Até a sexta anterior não sabiam que música que ia abrir a novela. Então, quando é para ser, é mesmo. Então, decidiram na sexta, aí eu estava não sei aonde, falaram, o Brasil vai abrir a novela das 8, que era das 8, agora das 9. Aí, porra, é mesmo? Quem vai cantar? Vai ser a Gal. Aí, quer dizer, foi gravado. Ele fez o arranjo no sábado, gravou metade no sábado, outra metade no domingo, a Gal botou a voz, foi mixado na segunda de manhã e de noite estava abrindo a novela. Foi assim. Meu Deus do céu, gente! Caixa, olha. Foi assim. Impressionante. O arranjo da Gal também é bastante icônico. E ficou, né, por conta da abertura da novela, a gente ouve todos os dias, e a novela é uma das melhores novelas que a Globo já produziu, né? Vale tudo, para quem não assistiu, tem no Globoplay e ela está, infelizmente, mais atual do que nunca, assim. É uma baita novela. Ju, você tem mais alguma coisa para trazer de Brasil? Eu tenho uns apontamentos aqui, mas depois eu transformo em texto. Eu acho que Brasil é uma live. Se a gente for a gente para aqui e continua falando de Brasil, porque tem muitos apontamentos. Mas como a gente quer falar de mais coisa, eu acho que tá bom. Olha só, Um Trem para as Estrelas abre o lado A. E essa versão, para mim, é definitiva, porque ele já havia gravado com o Gil para a trilha sonora do filme Um Trem para as Estrelas. Ela tem uma bateria eletrônica e tudo assim. Para mim, me soa muito datada, com aquele som dos anos 80 ali e tudo. A do filme. Essa daqui, ela eleva a música a um outro patamar, a um outro nível. Assim. Ela está belíssima aqui nesse disco. O arranjo maravilhoso. É um tesouro, assim. Eu acho ela linda. E a letra é maravilhosa também. São 7 horas da manhã. É uma coisa de João Bosco, né? Visto da janela. Aí você tira Brasil, vira o disco, quando você coloca a agulha no B, vem isso aí. É como se fosse para apaziguar, né? Depois do clímax, você tem uma paz, assim, para você respirar. Só que entra
aquela criticazinha do Cazuza à igreja. E é uma letra pesada, gente. Ela é muito bonitinha, ela é muito suave, só que num trem para as estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas, é pesado, né? Não, Uma eu acho que parceria mais do Cazuza. pesado, desculpa, fala. Não, só queria falar que é uma parceria do Cazuza com o Gil. Ó, então, olha só, eu acabei de fazer uma outra versão dessa música e o Gil cantor vai estar no filme. Na verdade, a gente vai lançar daqui a um mês. Ia lançar agora, mas já teve Rock in Rio. Que lindo. Eu fiz uma versão toda nova, maravilhosa. Agora, essa versão foi feita pela banda, porque foi feita para os ensaios do Teatro Ipanema. Então a gente chegou no estúdio, gravou exatamente a mesma versão. Então foi uma versão de banda. E a letra, cara, essa letra é uma porrada nas filas dos pontos de ônibus, procurando onde ir, são todos esses cicerones correm para não desistir dos seus salários de fome, a esperança que eles têm. Nunca foi tão atual, porque nesse filme como esta, todos querem se dar bem. Hoje em dia, as pessoas querem se dar bem que nem esse imbecil. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Pode dar nome aos bois aqui. Pode dar nome aos bois. Não, também tudo bem, deixa, não quero nem dar palanque, não. Mas assim, é exatamente isso. E as pessoas continuam nos pontos de ônibus cada vez pior, cada vez uma merda. As pessoas levam 3 horas para chegar em casa, 3 horas para voltar. Então é uma letra pesada. Os versos. Porque o tom desse lado B é todo de protesto. Aqui ele está nesse outro mesmo, assim. O Cazuza faz um lado... Mais ou menos, porque tem vida fácil, né? Pois é, mas vida assim... fácil é uma brincadeira. É uma brincadeira, com o pai dele. Eu vi uma vez ele dando uma entrevista de que era uma zoação com o próprio pai, com o João. Eu não sei se... Eu vi uma entrevista dele falando isso uma vez. Cara, e não é, mas se ele falou que mas eu acho que e não é. Ele pegou uma... tem referências do pai, das festas que eu falei, Classic é um relógio vagabundo, né? Pois é, Classic vira Rolex sob o luar do seu deck, são as festas na casa do João e da Lucinha. Mas assim, Brasil, Nilo. É tipo assim, é uma brincadeirinha, mas é uma facadinha, né? É como se você tivesse... Também não deixa de ser uma crítica, né, Ju? Tem picardia, né? Tem picardia quando ele fala protetor das artes práticas, valorizando quem sabe levar a vida fácil. Fala assim, ao seu fã-clube fiel do autógrafo em talão de cheque. Porque, na verdade, também é uma bicha daquelas que dá festas, entendeu? Tem esse lado também, o seu fã-clube fiel do autógrafo em talão de cheque. Ele fez uma persona que não é nem o pai dele, não é nem... Sabe, danada, uma né? mistura. Né? Agora, essa música ela tem um detalhe, Robin Hood gentil da galera. Já tem um detalhe seguinte, essa música, ele não ia gravar essa música. E tem uma fã do Cazuza, que se chama Renata, caramba, esqueci o sobrenome dela. E ela, na época, enfim, a gente meio namorava e tudo, e aí ela falou assim, cara, eu tenho uma fita que tem uma música que ele cantava com o Barão, que é super legal. Aí ela levou a fita para ele falou, vamos gravar essa música. Olha só, então é da época do Barão, Vida Fácil? O Barão já tocava Vida Fácil. E aí, é por isso que eu estou falando, essa música, ela é um frescor nesse disco. Sim. Também. Ela é um frescor. E o arranjo eu me inspirei em Tom Waits. Tom Waits. Muito bom. E é curioso, ela está entre 2 porradas, né? Que é Um Trem para as Estrelas e Blues da Piedade. Parece que ela veio assim como um alívio assim para receber outra porrada, assim.
né, Ju? Você tem que pôr, né? Você tem que ter um respiro. Lembra que a Legião colocava as músicas instrumentais? Vida Fácil é para você dar aquela risada, depois de cair em Blues da Piedade, né? Que é uma balada